Excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais um mergulho profundo hoje. Para quem está aí do outro lado dos fones nos acompanhando, saibam que nós temos em mãos um material que é no mínimo um divisor de águas na forma como a gente pensa o cuidado humano dentro de instituições tradicionais. Nós vamos dissecar um documento impressionantemente vasto. É tipo um curso de psicologia pastoral completo, composto por 10 módulos bem extensos. E só para estabelecer o cenário exato do que a gente está explorando, não se trata de um panfleto ou de um workshop de fim de semana, sabe? Não mesmo. Nós estamos falando de um curso livre de formação ministerial com uma carga horária robusta de 180 horas. Nossa, 180 horas? Exato. É uma iniciativa estruturada e oferecida pela Igreja Cristã Manancial da Graça. Fica localizada em Fortaleza, no Ceará, sob a presidência do pastor Fábio Edson. E a nossa missão nesta análise de hoje é tentar decodificar como a liderança religiosa contemporânea está sendo treinada na prática para lidar com a vasta e caótica complexidade das emoções humanas. É um privilégio estar aqui para essa exploração. Como se constrói essa ponte entre a fé e a saúde mental, sem cair naqueles extremos que historicamente causaram tantos danos, né? Pois é, e essa missão que você delineou, olha, ela não poderia ser mais oportuna. Nós operamos hoje numa sociedade que vive praticamente à beira de um colapso nervoso coletivo. Com certeza. É uma era definida pela sobrecarga crônica de estímulos, por níveis de ansiedade que desafiam a medicina moderna e por um isolamento paradoxal, mesmo estando todo mundo hiperconectado. Sim, estamos todos online e todos sozinhos. Exatamente. Portanto, observar de perto o funcionamento de uma comunidade de fé local que frequentemente atua como o primeiro e às vezes o único pronto-socorro emocional para milhares de pessoas, revela muito sobre as dinâmicas de acolhimento social. Sem dúvida. Analisar as diretrizes dessas 180 horas de formação nos dá uma lente de aumento incrível sobre como o cuidado está sendo, digamos assim, profissionalizado, mas sem perder a sua essência espiritual. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o material já começa subvertendo uma série de expectativas logo de cara. O treinamento, ele estabelece uma fronteira de atuação nos 3 primeiros módulos que serve de alicerce para tudo que vem depois. Ele diz de forma cirúrgica: a psicologia pastoral não é psicologia clínica. Isso é fundamental. O texto faz questão de blindar o aluno contra aquela arrogância de achar que pode substituir o médico, sabe? O objetivo não é tratar transtornos mentais, não é aplicar testes e definitivamente não é realizar diagnósticos psiquiátricos. O que é fascinante aqui é a desconstrução de um paradigma histórico gigantesco. Quem acompanha a história das instituições religiosas sabe que, sim. Aquela visão antiga. Isso. Durante séculos, houve uma tendência perigosa de associar qualquer tipo de sofrimento profundo a uma falha moral ou espiritual. Se alguém estava em depressão, era, entre aspas, falta de fé. Falta de fé, exato. Se alguém tinha crises de pânico, era pecado oculto. E esse material, ele destrói essa premissa logo de início no módulo 1. É um alívio ler isso. Sim. Ele instrui o cuidador pastoral a compreender que grande parte das dores crônicas que chegam aos gabinetes pastorais é fruto de traumas não processados. São perdas devastadoras, ciclos de rejeição e experiências puramente humanas mal resolvidas. E quando o treinamento insere essa validação do trauma no currículo, a abordagem do líder muda drasticamente, né? O foco deixa de ser a condenação ou a correção de um suposto defeito espiritual e passa a ser a escuta, a oração, a compaixão e o amparo. Mas é importante notar a mudança de postura que isso exige. Mas espera aí, eu consigo ver alguém mais cético que está nos ouvindo se perguntando o seguinte: ao focar tanto em trauma, em psicologia e processos emocionais, esse treinamento não corre o risco de secularizar demais o papel da igreja? Quer dizer, se a dor é tratada sob uma ótica tão humana e técnica, não há um esvaziamento do aspecto da fé e da intervenção divina na percepção de quem busca ajuda. Essa é exatamente a tensão que torna o estudo desse documento algo tão rico. O material não elimina a dimensão espiritual em nenhum momento. Ele a contextualiza dentro da complexidade biológica e psicológica humana. É aqui que entra aquela reinterpretação que o curso faz no módulo 2, daquela velha tríade teológica que muita gente já conhece: corpo, alma e
espírito. Ah, sim, a divisão tripartite clássica. Isso. Mas em vez de tratar isso como uma teoria abstrata de teologia sistemática, o treinamento operacionaliza esses conceitos de um jeito muito prático. Como eles fazem isso? O documento argumenta que ignorar os machucados dessa central, enquanto se tenta aplicar curativos exclusivamente espirituais, é uma negligência. É uma abordagem integrada. Entendi. O espiritual continua sendo o fim último, mas o caminho até lá exige que se pavimente o terreno emocional primeiro. E isso me lembra muito uma analogia simples, a analogia do motor do carro. Tentar consertar o motor de um veículo, que seria o equivalente a focar só no espírito, ignorando completamente que os 4 pneus estão furados e que o chassi está amassado, simplesmente não vai fazer o carro andar. Exatamente, o carro não sai do lugar. Você pode otimizar o motor ao máximo com práticas religiosas, mas a estrutura humana não se move. E o próprio texto do curso é bem implacável com essa desconexão. Ele afirma no módulo 2 que ignorar a alma e as suas feridas reduz o ser humano a práticas religiosas vazias. Precisamente. E o material aprofunda essa humanização no módulo 3, quando entra na anatomia das emoções. Há um esforço deliberado para desestigmatizar o ato de sentir. Isso é forte. É muito forte. O curso ensina aos líderes que experimentar tristeza, medo, ira ou angústia não denota de forma alguma um rebaixamento da espiritualidade. Pelo contrário, é o atestado da nossa humanidade compartilhada. E eles usam exemplos práticos para isso. Sim, o texto utiliza a figura do próprio Jesus, a figura central do cristianismo, lembrando aos conselheiros que ele mesmo relatou estar angustiado até a morte. A lição central transmitida aos alunos é que a emoção em si é neutra, faz parte da engenharia humana. Então o problema não é a emoção em si. Não. O colapso, segundo o treinamento, só acontece quando a pessoa permite que a intensidade dessa emoção roube o controle de suas decisões, afastando ela de seus valores fundamentais. Portanto, o trabalho do pastor ali não é dizer para a pessoa parar de chorar. Mas sim, vamos entender o que essas lágrimas estão sinalizando. Exatamente isso. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque o curso, a partir do módulo 4, ele abandona a segurança da teoria e mergulha na mecânica suja e caótica do cuidado diário. O treinamento avança para o como fazer no mundo real. A parte prática do aconselhamento. Isso. Quando o módulo 5 detalha a prática do aconselhamento, ele exige do conselheiro 3 posturas inegociáveis: uma escuta profundamente atenta, uma empatia quase radical e a ausência completa de julgamento. O que, convenhamos, é dificílimo de executar no dia a dia. Muito difícil. Mas o ponto que eu achei mais impressionante e que o texto trata como a espinha dorsal de toda essa operação é a ética, o princípio indispensável do sigilo pastoral. Ah, o sigilo. A garantia absoluta de que o que for confessado naquela sala vai morrer naquela sala. O sigilo pastoral é basicamente o cofre que sustenta todo o sistema fiduciário de uma comunidade de fé. Sem ele, não há aconselhamento real. Há apenas fofoca disfarçada de pedido de oração. É uma definição dura, mas muito real. Porque instituições religiosas são, por natureza, redes hipersociais. As pessoas convivem, congregam juntas, jantam umas nas casas das outras. O risco de uma informação íntima vazar e destruir a reputação de alguém é altíssimo nesses ambientes. Um campo minado. Completamente. Ao elevar o sigilo ao status de princípio ético inviolável, o curso protege a pessoa e legitima a autoridade do líder. E essa segurança se torna vital quando o treinamento aborda o módulo 4, sobre o processo de cura interior e de perdão. Como eles abordam o perdão? O manual trata o perdão não como um passe de mágica que acontece num culto de domingo, mas como uma jornada dolorosa, gradual e cheia de recaídas, que liberta ambas as partes, sim, mas é um processo. O conselheiro é expressamente orientado a respeitar o tempo e os limites de quem está sendo aconselhado. Ele é proibido de forçar o ritmo da vítima. Isso. Respeitar o tempo de quem está ferido exige paciência e um ambiente de confiança à prova de falhas. E essa ausência de romantização da convivência na igreja, abordada no módulo 6, é um alívio enorme. O documento não trata a congregação como uma utopia onde todos andam de mãos dadas o tempo todo e não existem problemas. Seria ingenuidade achar isso. Muita ingenuidade. Ele dedica uma parte inteira a conflitos
Ele prepara o líder para lembrar que conflitos existem em qualquer convivência humana, inclusive na igreja. Ele aborda como lidar com casamentos em ruínas, disputas de poder, intrigas familiares. É o atrito natural das relações humanas. Exato. A orientação não é varrer a poeira para debaixo do tapete cantando hinos mais alto. A orientação é encarar de frente. Relacionamentos saudáveis exigem limites claros e promovem um diálogo que muitas vezes vai ser bem desconfortável. Isso levanta uma questão importante. Talvez o ponto mais crucial para a segurança de quem ouve a nossa análise hoje. O módulo 7. Os limites do pastor. Nós estamos falando de limites para os membros, limites das relações interpessoais da igreja, mas o treinamento dedica um espaço substancial para traçar os limites do próprio líder. O manual é extremamente categórico. O pastor não deve tentar resolver tudo sozinho. Ele não é o Messias da sua própria congregação. Isso deve tirar um peso enorme das costas dele. Dira sim, ele não tem as chaves para todas as patologias da mente. Há um momento específico em que o aconselhamento espiritual esbarra na neuroquímica. Quando o quadro sugere transtornos depressivos maiores, bipolaridade, esquizofrenia ou risco de vida, o curso orienta e quase exige o encaminhamento para profissionais de saúde, para psicólogos e psiquiatras. E o mais revelador é a justificativa do texto para isso, né? Sim, encaminhar um caso para a medicina não é atestado de falta de fé ou de incredulidade. É o exercício prático da responsabilidade e do amor pastoral. É assim que eles protegem tanto o líder quanto a comunidade. É fantástico que você tenha focado nisso, porque eu fico imaginando a fricção que isso não gera na prática do dia a dia. Como assim? Pense comigo, você tem aquele membro da igreja mais antigo, de uma geração mais tradicional, que cresceu ouvindo a vida inteira que terapia secular é coisa de quem não tem Deus. Ah, sim, esse choque de gerações é muito comum. De repente, o pastor senta com essa pessoa no gabinete e diz: olha, nós oramos, eu tô com você, mas agora eu preciso que você marque uma consulta com um psiquiatra. O choque cultural aí é gigantesco. Gigantesco. Mas a genialidade dessa instrução no curso é que ela funciona como um escudo de titânio. É um escudo duplo. De um lado, protege os membros da igreja de receberem conselhos teológicos rasos para problemas que são estritamente químicos e cerebrais. E do outro lado? Do outro lado, protege o conselheiro de ser esmagado pelo peso de tentar curar o que a medicina deveria estar tratando. Exatamente. A responsabilidade por uma patologia clínica é retirada dos ombros da liderança espiritual e colocada nas mãos da ciência, enquanto a igreja continua oferecendo suporte comunitário em paralelo. É uma parceria implícita. E isso nos leva a um dos pontos nevrálgicos da análise nos últimos módulos. O custo que o cuidado cobra de quem cuida. O próprio peso de ser a primeira linha de defesa emocional de centenas de pessoas. Então, o que tudo isso significa para a vida de quem está atrás do púlpito? É aí que o curso entra no módulo 8, num território que raramente é exposto com tanta crueza para os fiéis. A realidade sombria do burnout pastoral. É um tema doloroso. Para quem nos acompanha, pense na figura do líder religioso como aquele arquétipo inquebrável do super-herói espiritual. É a pessoa que lidera cultos apaixonados, administra as finanças complexas da igreja, aconselha casais que estão à beira do divórcio. Visita doentes terminais no hospital. Isso. E aí o telefone toca às 3 da manhã porque alguém da congregação teve uma crise severa de ansiedade ou pior. E espera-se que essa pessoa faça tudo isso com um sorriso inabalável e uma fé de ferro. O que é humanamente impossível. O treinamento quebra essa imagem de forma quase violenta. Ele expõe que o cansaço extremo, a fadiga por compaixão e as pressões gigantescas são riscos ocupacionais muito graves. Pastores enfrentam um desgaste emocional absurdo. E o que o curso propõe como solução? A instrução do curso é revolucionária dentro desse meio tradicional. O autocuidado é parte de uma espiritualidade saudável. O texto afirma com todas as letras que tirar tempo para dormir e descansar não é negligenciar o ministério. É a única forma de preservá-lo a longo prazo. Eu confesso que acho graça do seu entusiasmo defendendo o descanso, mas eu concordo totalmente. É inevitável dar um leve sorriso de alívio ao constatar que um manual de formação
ministerial inclua o sono e o lazer como disciplinas quase que teológicas de sobrevivência. É revigorante ler isso, né? Muito. Nós estamos tão acostumados com narrativas de martírio, onde o líder louvável é aquele que morre de exaustão pelo seu rebanho, que ler uma defesa pragmática das férias e dos limites de horário é um sopro de ar fresco. E se conectarmos isso ao quadro geral... Ao módulo 9 sobre a comunidade. Isso, a visão do módulo 9. A missão da igreja local é descrita como criar um ambiente seguro para pessoas feridas e destroçadas pelas batalhas da vida. A lógica do autocuidado do pastor se torna inquebrável aí. Como assim? Um líder em estado de burnout agudo, afogado em ansiedade e operando no piloto automático por pura exaustão, é incapaz de oferecer um espaço seguro para quem quer que seja. Ele passa a ser um risco para a própria comunidade. O cuidado da alma não é tarefa de um só. É o famoso aviso das máscaras de oxigênio no avião. Exatamente. Coloque a sua primeira antes de tentar ajudar a pessoa ao lado. Se o pastor desmaiar por falta de oxigênio emocional, a congregação inteira sofre junto. Tem que ser toda a liderança organizada. A analogia é perfeita. É por isso que o treinamento insiste que o ministério de aconselhamento nunca pode ser o show de uma pessoa só. Exige uma rede de proteção, até mesmo para proteger os pastores uns dos outros e de si mesmos. Mas aí fica a dúvida. Como você garante que toda essa visão maravilhosa de autocuidado, limites e ética não acabe esquecida no fundo de uma gaveta depois que o aluno recebe o certificado? É o desafio da prática. Como garantir que 180 horas de teoria virem de fato competência real e compassiva? O treinamento conclui resolvendo isso no módulo 10 de uma maneira super prática. Simulações. Eles fazem roleplay. Exatamente. A teoria pura e simples não é suficiente. Os futuros conselheiros precisam analisar estudos de caso, casos hipotéticos e casos reais, para que a teoria vire prática real e compassiva, buscando restaurar vidas. Eles precisam sentar e encenar como reagiriam no momento. Imagina a pressão. Pois é, se alguém chegasse relatando um abuso grave, ou confessando um vício severo, ou no meio de um ataque de pânico ali na sala. É o verdadeiro laboratório da empatia. E essa transição é o que legitima o rigor da formação. O aluno é forçado a praticar qual tom de voz usar, como manter o sigilo sem transparecer choque no rosto. Sim, controlar as expressões faciais é crucial. Você não treina um cirurgião apenas fazendo ele ler livros de anatomia em casa. Ele precisa ir para a sala de simulação. Da mesma forma, o manejo da alma humana, especialmente quando ela está fraturada, exige memória muscular e emocional. O conselheiro precisa treinar suas próprias reações. Precisa treinar o sobressalto para não retraumatizar quem já chega sangrando invisivelmente. O objetivo final dessas simulações não é criar psicólogos amadores. O texto é claro sobre isso. Mas sem criar líderes espirituais extremamente hábeis. Hábeis em não causar mais dano e em promover a restauração dentro dos limites éticos da sua competência. Chegando à nossa síntese de toda essa exploração dos 10 módulos, a fotografia que o material da Igreja Cristã Manancial da Graça nos revela é profundamente animadora. Eu concordo. A verdadeira força de uma comunidade de fé moderna não reside em ignorar os problemas emocionais ou super espiritualizá-los. A força reside na coragem de encarar a complexidade humana de frente. Reside em treinar pessoas com escuta ativa, limites éticos intransigíveis e encaminhamentos médicos quando a ciência é necessária. E muito acolhimento humano, né? Sem esquecer o reconhecimento libertador de que até mesmo os líderes mais devotos são de carne, osso e exaustão e merecem descanso. Sem dúvida, essa é a essência do que examinamos. E antes de concluirmos, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final. Uma reflexão instigante para quem nos escuta pensar depois que o nosso áudio acabar hoje. Diga lá. Nós passamos todo esse tempo analisando como instituições milenares, muitas vezes vistas de fora como focadas apenas no lado estritamente espiritual, estão ativamente treinando seus líderes para atuarem na triagem da saúde mental, reconhecendo o burnout, validando a dor humana e encaminhando pessoas para psicólogos e psiquiatras. É uma mudança tremenda. A questão que fica é a seguinte: se eles estão fazendo isso, como nós, em nossos próprios círculos de amizade e ambientes de trabalho seculares, poderíamos repensar a forma como ouvimos e acolhemos a exaustão e as feridas emocionais uns dos outros no dia a dia? Uau!
Essa é uma perspectiva que realmente muda o jogo e nos obriga a olhar para as nossas próprias relações. É o tipo de reflexão profunda que valida totalmente o tempo investido em análises como a de hoje. Com certeza, é para isso que a gente faz essas explorações. Quero agradecer demais pela energia e pela companhia de todos que estiveram do outro lado dos fones em mais esta exploração fascinante conosco. A mente humana e as formas como a gente se organiza para cuidar dela nunca deixam de ser um terreno fértil para quem tem sede de aprender. Muito obrigada pela escuta. Continue cultivando a curiosidade contínua e o hábito de investigar as entrelinhas das nossas estruturas sociais. Até a nossa próxima exploração.